e isso é um ponto, acho que talvez mais relevante, Uhum. não é atividade física de uma semana, né? Você demora aí 1 ano para você começar a ver Pra você ter o resultados. resultado. E, lógico, se você não começar hoje, você nunca vai chegar lá. Então, tem que começar o quanto antes. Uhum. Mas qual atividade física que normalmente é mais Uhum. recomendada, pelo menos para a saúde do coração? Tem atividades físicas específicas ou não? Ou qualquer uma funciona? Uhum. Então, assim, é bom, eu acho, assim, você ter em mente, primeiro, assim, se planejar, Tá. tá? Então, assim, quando a gente vai fazer um exercício físico, é interessante você colocar no schedule. Tá. Então, chega, planeja, eu vou fazer tal e tal dia da semana. Então, assim, eu acho isso fundamental, tá? Primeiro ponto. Depois, você fazer alguma coisa que te dê prazer, alguma coisa que você goste. Tá. Então, não adianta você pegar aquela pessoa que gosta de dançar, aquela pessoa que gosta de alongar, fazer yoga, e falar para ela, vamos para uma corrida, vamos Entendi. para uma... É diferente, ela não vai se adaptar. É um nicho diferente, a cabeça é diferente. Então, assim, ela vai para aquilo. O ideal no começo é fazer alguma coisa mais leve, uma caminhada, algo assim que, assim, a pessoa vai progredindo e vai gostando daquilo com o tempo. Mas fazer alguma coisa que ela tenha vontade. E, por exemplo, Sim. eu não gosto disso, não gosto daquilo. Gente, tenta. Bota um foninho, ouve um podcast, vai fazendo aquilo, você vai tendo prazer com aquilo, você vai agregando as Sim. duas coisas, né? Você vai agregando conhecimento, informação, música, relaxamento. Você Entendi. pode agregar tudo ao mesmo tempo. Ah, E de legal. exercício físico seria o quê? Seria, bom, a caminhada, eu acho, yoga, que mais? Pilates também é muito Olha só. interessante para fortalecer o core. Você pode fazer exercício de fortalecimento, Legal. agachamento, abdominal, prancha, qualquer coisa assim que fosse mais leve, né? Entendi. E um dos mais completos que eu vejo é o ciclismo e a Tá. natação. Porque a gente for pensar que o ciclismo e natação, ele junta os dois, né? Ah, O tá. John sabe muito bem, Sei, né? sei, sei. John já foi É, triatleta. opa. Então, e ele junta o quê? O aeróbico e o resistido ao mesmo tempo. Então, Tá. você tem os dois trabalhando em cima. Então, tanto o ciclismo quanto a natação, para mim, são os mais complexos. Mas aí você tem que ter um certo condicionamento, a coisa vai progredindo ao longo, né? Exato. Então, Uhum. isso é interessante. Mas, assim, de uma maneira geral, qualquer atividade física que a pessoa faz já vai ajudar um pouco. Sim, claro, Tá. já vai. Que Aham. legal, muito bacana. Mas é aquele negócio que eu falei, precisa ter aquela coisa de 150 a 300 minutos para você ter o quê? Para você ter um impacto na sua saúde. Então, entendi. Isso para é um você ponto melhorar, importante. exatamente, para você ter uma melhora do ponto de vista metabólico, Sim. por exemplo, do colesterol, por exemplo, da resistência à insulina, o diabetes, ou até da pressão, precisa ter esse mínimo que a gente fala, que é o mínimo de 150 a 300. Esse é um ponto importante que você falou Não há de dúvida. benefícios. Sim. Porque quando a pessoa começa a fazer atividade física, Uhum. talvez tenham benefícios que são mais fáceis de visualizar, como a aparência física, a forma física, né? Ou às vezes até a disposição da pessoa pode mudar. Uhum. Mas tem outros benefícios, talvez, que a gente não tenha essa percepção, como você falou. Sim. E quais são esses benefícios para a gente ter uma visão um pouco mais completa Uhum. dos benefícios de você sair do sedentarismo para começar a praticar uma atividade física com Uhum. regularidade? Sim. Então, assim, o primeiro benefício que eu acho que é isso que a gente comentou, sobre diabetes, resistência à insulina, eu acho que colesterol, a parte metabólica é muito importante e pressão. Segundo, que eu acho que é em relação à musculatura, né? A parte osteomuscular. Então, assim, evitar quedas. Então, se você tem uma musculatura forte, se você tem aquela parte mais intensa, a risco de quedas vai ser sempre menor, né? Entendi. Então, você fortalecendo aquilo também melhora, tá? A parte, por exemplo, cognitiva. Tem muitos trabalhos mostrando, John, que você tem melhora de demência e Olha Alzheimer só. com atividade física, tá? Já tem grupos Isso é controle, importante. já tem grupos falando sobre isso, já tem muitas análises sobre isso. E o terceiro ponto que eu acho que é bem importante é psique. Então, Olha só. assim, a liberação, a própria liberação de dopamina quando você faz atividade física, diminui o estresse, ansiedade, depressão. Então, assim, a gente tem um combo de fatores que, assim, você vê, você não mexe só com a musculatura, você está Entendi. mexendo com a cabeça, você está mexendo com a vida da pessoa, você está mexendo com a parte metabólica da pessoa. Você vê, o agregado que você vê é muito importante. Sim, isso é importante. E aí né? diminui o risco cardiovascular. Então, e é justamente o que os Sim. trabalhos falam. Aí eu vou te falar de um trabalho bem interessante Olha que só. eu vi. Um trabalho que foi feito com 230 mil pessoas. Tá. Olha só da gente falando dessa história do comportamento sedentário
em relação à melhora do risco cardiovascular. Pegaram pessoas e dividiram em grupos. Um grupo ficou 1 hora ao dia TV, era TV o grupo. Tá. E o outro ficou 6 horas assistindo TV. Só esse simples fato, sem atividade física no meio, é só ver TV. Perfeito. E acompanharam essas 230 mil pessoas ao longo de 10 anos. Pessoas de 50 10 a anos? 10 anos. Uau. Pessoas de 50 a 70 anos. E o que eles repararam? 71% de aumento de câncer e aumento de doença cardiovascular naquelas pessoas que passavam mais horas sentada. E aí fizeram o quê? Um subgrupo, um outro grupo de população que fizeram 1 hora vendo TV, mais atividade física, e 6 horas de TV, mais atividade física. O risco continuou aumentado. Olha 50% de risco. Então, assim, você vê como comportamento sedentário é uma coisa, assim, que impacta muito. Esse trabalho mostra isso pra gente. Então, assim, não adianta, ok, você tá fazendo atividade física, mas você tá passando muitas horas sentado. Então, ele também foi capaz de produzir doença. Olha só que interessante isso. Então, tem que tomar muito cuidado, né? No dia a dia, você ter hábitos sedentários, que a gente já tem naturalmente no dia a dia, trabalho com computador e tal, mas tem que saber como, né, sair desse sedentarismo. Ou seja, vou fazer uma pausa pro trabalho, vou pegar uma garrafinha de água menor. Vou levantar, vou tomar um café, vou conversar com o vizinho do lado, vou abrir a janela, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar esse comportamento sedentário. Você vê que não é só também atividade física, mas precisa estar associado a você melhorar esse comportamento.